seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse encontro de leitura, de reflexão sobre Um Curso em Milagres. Eu nunca vou cansar de falar isso, gente, porque realmente é muita alegria estar aqui, compartilhar com vocês os ensinamentos do livro, e ler junto, né? Refletir junto, é muito gostoso. Semana passada, a gente fez uma leitura do livro sobre depressão, né? Inclusive, essa leitura já está disponível no nosso IGTV e no YouTube. E eu sinto da gente continuar esse assunto, só que hoje falar sobre ansiedade. Então, com muito carinho, com muito respeito, eu queria oferecer para vocês essa leitura, essa visão do livro sobre ansiedade. E eu sei que é uma palavra muito comum, né, hoje em dia, e de uma certa forma acho que todo mundo já sentiu ansiedade, né? Talvez não tenha tido um diagnóstico formal, mas eu acho que em algum lugar da mente todo mundo conhece essa sensação de ansiedade. E o que o livro traz, né, sobre isso, sobre a ansiedade, é muito libertador. Muito, muito, muito libertador. Tira realmente desconstrói muito da ansiedade do que a gente aprende no mundo e tira realmente o peso, né, dessa sensação de ansiedade. Eu trabalhei, né, na clínica de medicina integrativa em São Paulo muitos anos. Agora na quarentena, obviamente, não tô indo pra lá, então não tô atendendo. Mas assim, eu já tive a oportunidade de assistir muitos pacientes que têm esse diagnóstico, né? E é um desafio, porque a pessoa acredita muito no diagnóstico e ela acaba se confundindo com ele. Já chega lá e fala, eu sou ansiosa. E o eu sou, ele é muito sagrado, sabe? Pra gente colocar qualquer adjetivo que não seja o amor. Então, se você fala, eu sou teimoso, eu sou desorganizado, eu sou ansioso, eu sou estressado, tudo isso você já tá, assim, colocando um outro ser que não é você em cena, sabe? E desconstruir isso muitas vezes é um desafio, né? Mas é possível, é muito possível. É isso que a gente vai ver hoje nessa leitura e na visão do Curso em Milagres, né? Sobre como desconstruir um diagnóstico de ansiedade, por exemplo, né? Como realmente ficar em paz, como encontrar a paz em você. O que o Curso em Milagres oferece é uma saída direta e verdadeira disso, sabe? Não é maquiar, não é projetar, não é transferir, é sair. É como que eu saio disso mesmo, assim. Então, vamos lá. A parte que a gente vai ler, na verdade, como eu falei, é a continuação, né, da leitura sobre depressão. Para quem não assistiu, procura que tem um vídeo, né, sobre a depressão também, sobre a visão do Curso Milagre sobre a depressão. E hoje a gente vai, então, ler e conhecer, né, a visão do livro sobre a ansiedade. Está no capítulo 4, então, para quem tem o livro, Um Curso em Milagres, tá aqui. Capítulo 4. O capítulo 4 se chama As Ilusões do Ego. Olha que legal. A ansiedade, ela já tá num capítulo que tá falando das ilusões do ego. E sim, ela é uma ilusão do nosso ego. Só que quando a gente tá muito dentro, ela parece muito verdadeira, né? Ela parece que é muito verdade, mas ele tá assegurando aqui pra gente que é uma ilusão do nosso ego. Então, capítulo 4, sessão 4 também, a sessão se chama Isso Não Precisa Ser Assim. Eu amo, gente, é muito lindo. Então, já começa falando a ansiedade, né? Já contextualizando como o livro vê isso. O livro vê a ansiedade como uma ilusão do ego, né? Uma criação do ego. E ele já vem falando, isso não precisa ser assim, né? Ele já vem trazendo uma saída muito clara e muito bonita. E aí, ele fala assim, aí na seção 4, parágrafo 4 também, tudo 4. Quando estás ansioso,
reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. E saibas que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Eu vou ler de novo. Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. E saibas que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Não é incrível? E isso é tudo. Literalmente, é um parágrafo que ele diz tudo. Se a gente quiser, né, realmente entrar em contato com o que ele tá falando aqui. Porque parece simples, mas é muito profundo o que ele tá falando. Então, ó, quando estás ansioso. Então, primeiro ele tá falando que você não é ansioso. Gente, de novo, isso muda tudo, ok? Porque a partir do momento que você fala eu sou ansioso, você já se identificou com aquilo, que é uma ilusão sobre você. Então, claramente ele tá falando, quando estás ansioso, estás é uma condição de estar, não de ser. E isso faz toda a diferença. Em última instância, para os estudantes do livro, a gente sabe que é até impossível estar. Só que é possível a gente acreditar que está. Mas aqui ele está sendo muito generoso em nos encontrar onde a gente pensa que a gente está. Né? Então ele está falando, quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. E aqui é a chave da saída. E é uma chave muito clara, gente. Porque o nosso ego, ele é muito caprichoso. Sabe o que é, né, uma pessoa caprichosa? O que é o capricho? É você querer tudo do seu jeito. É você querer controlar tudo. Aí você fica querendo controlar as pessoas, as situações, a pandemia, sua carreira, seu dinheiro, sei lá. Sua saúde, o jeito que o outro fala, tudo. A gente fica querendo controlar tudo. Toda vez que a gente se identifica com esse caráter caprichoso do ego, o ego acaba sendo o nosso ídolo, né? O nosso chefe. E aí ele vai fazer com que você faça tudo pra ele. Você tem que preocupar com o jeito que você fala isso. Você tem que preocupar com isso. Aí ele fica, sabe, tipo... por isso que é essa questão de muitos pensamentos. Porque ele fica, tipo, fazendo fritar, literalmente, né? Oferecendo vários pensamentos que você vai comprando. E aí você vai seguindo isso. Como não sentir ansioso nesse lugar, gente? É impossível mesmo. Faz todo sentido dentro do sistema de pensamento do ego, né, sentido muito entre aspas, você ficar ansioso e ter todas essas sensações que a gente leu aqui juntos, quando você se identifica com esse caráter caprichoso do ego, porque você vai querer tudo do seu jeito e esquece absolutamente que tem uma ordem divina, tem um jeito divino por trás de tudo. Uma perfeição divina por trás de tudo, que é esse saibas que isso não precisa ser assim. Quando a gente consegue realmente entrar em contato com o que ele está falando aqui, do saibas que isso não precisa ser assim, ele está falando de um outro lugar. Essa frase do céu, literalmente, de uma mente corrigida, de uma mente que não vê problema, de uma mente que não vê peso, de uma mente que ama e aceita tudo do jeito que é, como é, sabe? Então saibas que isso não precisa ser assim. A gente até respira, né? E fala, eu entrego porque eu tô aqui querendo controlar do meu jeito, esquecida completamente que existe um jeito muito maior que já tá
cuidando de tudo, você querendo ou não, aceitando ou não, concordando ou não, as coisas já vão acontecer como tem que acontecer, né? E aí quando você fica identificado com o seu ego e querendo fazer com que aconteça do jeito que o seu ego quer, você vai sofrer mesmo, você vai ficar muito ansioso, não tem jeito, né? Agora, se você se alinha com esse algo maior, sabe? É impossível você se sentir ansioso, porque você sente uma confiança divina mesmo, absurda, de que não é que vai dar tudo certo, é que já está tudo certo. Aqui agora, aonde você tá, do jeito que você tá, com quem você tá, isso é perfeito para você nesse momento. É perfeito para todos os envolvidos nesse momento. Nesse momento. A única coisa que tira a saída mesmo, né, desse padrão mental de ansiedade é o contato com esse momento agora. Porque é só nesse momento agora que você consegue sentir e concordar com essa frase que ele está falando. Isso não precisa ser assim. Essa frase por si só é a saída. É um mantra, inclusive, que você pode manter com você toda vez que você se sentir ansioso. É uma coisa bem prática, de ficar repetindo pra você mesmo. Nossa, eu tô querendo controlar essa pessoa. Tô querendo que isso seja diferente. Isso não precisa ser assim. Se nesse momento você consegue se lembrar disso, você já se desconectou desse capricho do ego e já te trouxe para o momento presente. E esse capricho do ego fica muito preso no tempo, na ideia de tempo, né? De passado ou de futuro, né? De ficar querendo as coisas diferentes, fazer as coisas diferentes, ou até também, né? As pessoas acham muito que a ansiedade não tem nada a ver com o passado, mas muitas vezes tem, porque muitas vezes você fica querendo também mudar o passado, né? E aí você traz isso pro presente e já estragou o seu presente, porque, enfim, gente, tudo dentro dessa ideia de tempo e espaço causa muita ansiedade mesmo, porque a gente tem uma ilusão de controlar isso, né? Só porque a gente que cria, em última instância, tudo no tempo e no espaço, a gente acha que a gente controla tudo. Mas não é verdade. Porque o curso mesmo fala assim, o roteiro já está escrito. O que tem que acontecer, vai acontecer de novo, você querendo ou não, concordando ou não, gostando ou não, né? E quanto mais você fica querendo mudar o que é, mais você vai sofrer. Quanto mais você fica querendo mudar o que já foi ou o que ainda vai ser, mais você vai sofrer. É só mesmo nessa aceitação de que isso não precisa ser assim que você consegue respirar, sabe? E entrar em contato, porque esse é um outro jeito de ver. É um outro jeito fora do nosso sistema de pensamento humano, completamente fora. É um jeito verdadeiro mesmo e divino de olhar para tudo, sabe? Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. E saibas que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. E pra gente comentar um pouquinho sobre essa última frase, né, que tu pode ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles, eu quero ler o inicinho do segundo parágrafo aqui dessa mesma seção, que ele fala assim: eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento, mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensaste de forma errada a respeito de algum irmão, criado por Deus, e está percebendo imagens que o teu ego fez em um vidro escurecido.
Nessa parte, ele tá falando que isso é muito importante, muito legal da gente entender. Muitas vezes a gente fica tentando mudar, né, esse padrão mental ansioso, por exemplo, que é o que a gente está conversando hoje, que, como a gente comentou, né, é um padrão muito acelerado. Você tem um pensamento de ansiedade, parece que ele vem acompanhado com vários outros coleguinhas, né? E aí a gente vai para tentar mudar no comportamento, né? Aí como que você fica tentando mudar no comportamento? Pode ser que você fica querendo mudar hábito, pode ser que você fica querendo mudar as pessoas, você fica querendo corrigir a situação, você fica muito para fora, né, querendo corrigir lá. Até técnicas, gente, por exemplo, meditação, uma técnica que eu uso muito, mas se a sua mente está muito ansiosa, pode ser que você acabe usando a técnica para ficar mais ansioso ainda. Porque a meditação por si só não é a saída. O que é a saída é a intenção por trás, né? É a consciência disso aqui, é a consciência de que isso não precisa ser assim e que tem um outro jeito, né? Então toda vez que a gente fica tentando mudar a mente na forma, no comportamento, não vai rolar. Não de forma definitiva, porque você pode até maquiar a situação, mas você não vai lá profundamente sair disso aqui, que é o convite que ele nos faz, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, sabe? Que a mudança, a real saída, né, desse estado ansioso tá em parar de querer mudar as coisas fora, mudar as pessoas, mudar as situações, porque lembra, a ansiedade vem exatamente disso, do ego querendo que as coisas fossem diferentes, e tem uma ilusão ali, sabe, uma ilusão mesmo. A gente fica assim, quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou parar de ficar tão ansioso para pagar as contas. Quando eu trocar esse relacionamento, eu vou parar de ficar tão ansioso. Quando eu mudar, sabe, fica sempre no futuro. E não é. Não é. Quando eu meditar, eu vou parar de ficar ansioso. Quando eu não sei o quê, quando eu ler todos os livros do Curso Milagres, quando eu fizer todos os exercícios, gente, nunca tá no futuro. Nunca. Nunca, nunca, nunca mesmo. Tá sempre aqui agora. Né? A saída real tá aqui agora. E claro, a gente pode encontrar essa saída com uma prática de meditação, ouvindo uma música, conversando com alguém? Pode. Né? Tudo isso são ferramentas incríveis, eu não tô falando que não é. Eu tô falando que a mudança mesmo na mente tá em outro lugar. Tá realmente na consciência de onde tá a saída. E a saída é isso aqui. Saibas que isso não precisa ser assim. Lembra-te de que não... tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. E aqui é uma reversão incrível quando a gente entende. Porque quando a gente tá ansioso, a gente tá sendo vigilante a favor do ego. Esses pensamentos, eles não brotam na sua mente por acaso. Tem uma escolha por eles, mesmo que inconsciente. E nesse ponto, você está sendo vigilante a favor do ego. O que ele está propondo é a gente ser vigilante contra o ego. É usar essa ideia de controle que a gente acha, esse capricho, né, que a gente tem com as coisas, com as situações, com as pessoas, né? Essa ideia de controle para controlar a única coisa que a gente realmente pode controlar, que são os nossos pensamentos e de onde eles vêm. Se eu quero pensar com meu ego ou se eu quero pensar com meu espírito, né? Se eu quero pensar com medo ou se eu quero pensar com amor. É a única coisa que a gente realmente tem controle aqui nesse mundo, né? Como eu vou pensar? De onde? Quem tá pensando? É até mais profundo. Quem que tá pensando aqui? Se você fazer essa pergunta, já desconstrói muito. Muito mesmo. Do capricho do ego. Porque os pensamentos do ego são completamente diferentes dos pensamentos verdadeiros, dos pensamentos do espírito. Completamente. E se a gente dá essa pausa e fala, quem que tá pensando aqui? Eu não quero esses pensamentos na minha mente. Você tem esse poder, você tem esse direito, é mais do que poder, é um direito seu.
Só que você precisa treinar, né? O treino mental, que a gente fala tanto, né, na Frequência do Amor, nos grupos de estudos e tudo, treino mental é exatamente isso, ser vigilante contra o ego. E quando eu falo ser vigilante contra o ego, não é uma guerra, gente. A gente fala, é uma luta. Não é luta, não é guerra. É uma atenção constante, é uma meditação constante, sabe? De ser firme na escolha pelo amor e não aceitar pensamentos sem amor na sua mente. Você tem esse direito. É seu, Deus te deu. E fica aqui o convite pra gente reivindicar esse direito, treinar, escolher mesmo, né? Porque não tem ninguém aí com uma arma na sua cabeça falando, pensa assim, fica estressado, fica ansioso. Não. Você tá escolhendo, tem uma escolha. Do mesmo jeito que você tem escolhido ser vigilante a favor do ego, você pode agora escolher ser vigilante a favor do amor, a favor do espírito. Escolher mesmo. Tamo juntos nesse treino. De verdade. Beleza, amores? Muito bom, né? Ai, eu amo muito esse livro. Assim como tudo no livro, né? Muito simples, muito direto, mas muito profundo. E muito prático, extremamente prático. Então, se você sair desse vídeo, né, dessa live, um pouquinho mais consciente de que você tem esse poder de ser vigilante contra o ego e que isso, né, quando você está se sentindo ansioso, ou quando você vê alguém ansioso, você lembrar e confiar que isso não precisa ser assim, já é suficiente, gente. E isso é extremamente prático. Todos os dias você tem muitos pensamentos, muitas oportunidades para treinar isso. Tanto, né, você com você, assistindo outras pessoas, enfim. Então, vamos junto. Vamos junto mesmo fazer essa escolha.